Amém, igreja? Eu queria falar hoje sobre uma paternidade perfeita, que é a paternidade de Deus. Muitas das vezes a gente recebe o desafio de ser convocado para essa nobre missão. E muitas das vezes quando a gente recebe essa convocação, a gente procura o manual da vida de como ser pai e a gente talvez não encontre esse manual. E aí quando a gente não encontra esse manual da vida de como ser um bom pai, a gente vai procurar referências. E talvez falta referência. Então muitas das vezes eu estou falando com homens que decidiram ser pai solo. Levantar o escudo e dizer: eu vou criar. Mesmo que só eu vou criar. Talvez eu estou falando com pais que, diante de um cenário, decidiu adotar. Ser pai de coração, ser pai de amor. E através da adoção decidiram revelar o amor de Deus no acolhimento. Talvez eu estou dizendo para pais que caíram de paraquedas e não sabem nem por onde começar, mas decidiram abraçar essa nobre missão de ser pai. Então, sobre vocês, sobre nós, que mais do Senhor venha sobre vocês. Que o seu coração seja renovado todos os dias, apesar dos desafios que a gente vive, de desafios financeiros, desafio de uma sociedade inclinada. E talvez eu estou falando de pais que dedicaram a sua vida ao trabalho e perderam momentos especiais. A vocês eu quero dizer que ainda dá tempo de viver aquilo que não viveu com seu filho ou com a sua filha. Aos filhos que me ouvem nesta manhã, seja através da transmissão ou aqui, entre o ódio e o amor, opte em amar. Muitas das vezes a gente, como filho, a gente quer cobrar dos nossos pais aquilo que eles não tiveram. E como cobrar um abraço de alguém que nunca teve um abraço? Então opte em amar, porque o amor transforma. O amor conecta as pessoas. Então você que ainda tem o seu pai, e talvez o orgulho, a mágoa, a decepção, a frustração, talvez o cenário que você criou não está vivendo, ou talvez você vive com uma ausência, ressignifique isso. Se você tem a oportunidade, saia daqui, ligue. Se a distância for um empecilho, ligue. Se não for, vá almoçar com ele. Mas opte entre o amor, porque a raiva não vai nos trazer nada, só separação e dor. E é por isso que eu decidi, através do Espírito Santo, falar sobre a paternidade de Deus, porque ela é perfeita para nós. Lucas capítulo de número 15, verso de número 11, eu vou usar a versão NVI, tá? Ok. Versão NVI, por favor, só para a gente acompanhar aqui isso. Obrigado, gente. Lucas capítulo 15, verso 18. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração, porque nós vamos declarar esta fala aqui. Diz assim um texto sagrado: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Eu me porei a caminho e eu voltarei ao meu pai. E eu direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Pai, eu pequei
pequei contra o céu e contra ti. A função da paternidade, ela tem diversos aspectos cruciais na nossa vida. Dá estabilidade emocional e segurança. Estabelecer limites e transmitir valores. Ser um modelo de comportamento. Participar ativamente dos sonhos e dos projetos dos filhos. Essa é a função da paternidade. Mas qual é a função da filiação? É ter a correlação no partilhar direto dos aspectos da paternidade. O pai tem uma função, a paternidade tem uma função, mas a filiação também tem a sua função. E a função de um filho ou de uma filha da filiação é aprender a lidar com as demandas emocionais. O pai dá estabilidade emocional e o filho precisa aprender a lidar com as demandas emocionais. A função da filiação é respeitar os limites pré-estabelecidos. O pai transmite limites e transmite valores e o filho precisa aprender a respeitar os limites pré-estabelecidos. A função da filiação também é se relacionar com os valores e o modelo da família. E é vivenciar ativamente dos projetos familiares. E a grande pergunta é como viver tudo isso diante de uma sociedade desestruturada, de famílias sem qualquer estrutura, ou como viver tudo isso diante de uma ausência de paternidade, ou como não dizer, de órfãos de pais vivos. Como viver a função da paternidade, a função da filiação, se talvez nós vivemos uma ausência, uma descompensação na sociedade? Para você que vive talvez esse cenário, um cenário talvez não tão favorável, o único sentido é trazer, ressignificar a dor e a ausência, ou seja, é quebrar ciclos negativos na vida. Esses dias eu estava preparando um sermão e uma frase ou um jeito de olhar a vida me trouxe muito sentido. Porque talvez a gente olha muito para o leite que se derramou, mas esquecemos que ainda sobrou na vasilha. Então, diante desse cenário de descompensação emocional, o que eu preciso fazer? Eu preciso olhar para o leite que ainda sobrou na vasilha. É ressignificar a dor e o sentido, quebrando o ciclo. Eu decido viver novos relacionamentos e relacionamentos saudáveis na vida. Aprender com a vida. É desconstruir pensamentos disfuncionais, ou seja, o desamparo, o desvalor, o desamor. É parar de pensar que ninguém me ama, ninguém me quer, eu não valo nada. É desconstruir essa mentalidade. A ausência da paternidade tem impactos profundos, sim. E eu falo de alguém que não conhece a ausência da paternidade apenas na teoria, mas a ausência da paternidade na prática. Alguém que esperou 41 anos para receber uma ligação dizendo: eu encontrei o seu pai. Mas mesmo diante da ausência da paternidade que traz impactos profundos, não define o meu futuro. A decisão é minha como filho, de como eu vou corresponder às ausências da vida. Porque o contexto de Lucas capítulo de número 15 vai trazer exatamente esse contexto. Versos de Lucas capítulo 15, verso 1 e 2. Qual é o contexto de Lucas capítulo 15? Todos os publicanos e pecadores, e não sei se na sua Bíblia está assim, mas a minha Bíblia está entre aspas. Quem deu o nome de pecadores a essas pessoas? Quem deu o nome de que não são dignos de receber o amor do Pai? Quem deu esse título, abre aspas, de pecadores,
Há pessoas que estão correndo atrás de um pai, de pessoas que reconhecem que precisa de um amor verdadeiro na vida. Quem é que está nos afastando desse amor? Quem é que está colocando o título nessas pessoas? Não é Jesus. Porque esses publicanos, e abre aspas, esses pecadores, estavam se reunindo para ouvir Jesus falar, para ver exatamente Jesus revelar o amor do Pai através do Filho. Porque a missão de Jesus como Filho era revelar o Pai, o amor de Deus. Porque todas as vezes que Jesus falava sobre o Evangelho, ele apontava ao Pai. Ele disse: eu vim revelar o meu Pai. Eu e o meu Pai somos um. Verso de número 2: mas os fariseus e os mestres da lei criticaram Jesus por isso, dizendo: este homem, é este que dizem ser o Filho de Deus? É este homem que recebe pecadores e ainda come com eles? Os líderes religiosos dos dias de Jesus dividiam a humanidade em pelo menos duas classes: os impuros e os justos. Era eles que dividiam quem poderia receber o amor de Deus e quem não poderia receber o amor de Deus. Eram homens que definiam quem poderia ser abraçado por Deus. Alguns rabis da época de Jesus levavam a ideia tão a sério que se recusavam a ensinar a palavra de Deus aos impuros, aos publicanos, abre aspas, aos pecadores. Mas Jesus veio para aniquilar o preconceito da injustiça humana e da religião. Porque em João capítulo de número 1, verso 11 e 12, Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas será que a rejeição iria impedir a obra de Deus? Não. Porque enquanto Jesus anunciava o amor de Deus aos seus e os seus o não receberam, no verso de número 2 diz: contudo aos que receberam e que creram em seu nome, ele, Jesus, lhe deu o direito de se tornarem chamado Filho de Deus. O que ratifica a nossa paternidade é o sacrifício de Jesus, e é reconhecer e crer no nome de Jesus. Com isso nós recebemos o direito de ser chamados filhos de Deus. E Jesus decide contar 3 parábolas, uma série de parábolas. A primeira ele vai falar sobre o encontrar uma ovelha perdida. E no verso de número 4 ao 6 ele vai dizer, nessa primeira história: qual de vocês, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma ovelha, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Um pastor na história que deixa 99 no campo e vai atrás de uma ovelha, a ovelha perdida, e este vai sem parar até encontrar a ovelha que se perdeu. Verso de número 5: enquanto encontrando, coloque alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os amigos, os vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. É minha. Não coloque valor naquilo que é meu, é minha ovelha. Na história o pastor está dizendo: ei, não coloque valor, não estima aquilo que é meu, não é seu, é minha ovelha. É por isso que eu vou atravessar montes, tempestades, vales, porque eu vou atrás da minha ovelha.
O bom pastor vai atrás da ovelha perdida. A ovelha se perde facilmente a direção e o norte da vida e não consegue voltar sozinha. A ovelha se perde e não consegue voltar sozinha. É por isso que o bom pastor vai atrás. A ovelha precisa de um pastor. É ele que vai fazer repousar em pastos verdejantes. É esse pastor que vai guiar as águas tranquilas, vai restaurar as suas forças, vai guiar em caminhos da justiça por amor ao seu nome. É esse mesmo que vai andar sobre o vale da sombra da morte, e esta ovelha não vai ter medo algum, porque o pastor está com ela e o cajado e a sua vara o protege. Salmos 23. É esse pastor que não desiste da ovelha. É esse pastor que diz: eu sou o bom pastor, estou disposto a dar a minha vida por esta ovelha. Deus encontra o pecador, mais do que o pecador encontra Deus. Se você está aqui nessa manhã, ou se você está me ouvindo em casa, tenha por certo que quem desenhou a estrada da salvação foi o próprio Deus. Quem fez o curso de volta por o amor de Deus não fomos nós, foi o próprio Deus através de Jesus. Então eu quero repetir: Deus encontra o pecador mais do que o pecador encontra Deus. Quando Jesus encontra o seu povo, Ele também o carrega no colo. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Romanos capítulo de número 5, verso de número 6. Eu aprendi na parábola de Jesus que o céu se move em alegria por causa de um pecador que se arrepende. O céu se move quando uma ovelha encontra o pastor no caminho da vida. Verso de número 7, ainda em Lucas capítulo 15. E eu vos digo que da mesma forma, dessa mesma alegria que o pastor vai se alegrar ao encontrar a minha ovelha perdida, o céu também se manifesta. Há uma celebração no coração do pastor, mas essa celebração também é replicada no céu, porque eu vos digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Você quer ver os céus em alegria hoje? Se arrependa, reconheça Jesus. O céu vai celebrar a sua vida, o céu vai celebrar a salvação. Quer deixar o Pai alegre nessa manhã? Se arrependa. Converta seu coração em amor, em bondade, em gratidão, que o Pai vai se alegrar nesta manhã. Segunda história: encontrar uma moeda perdida. Verso de número 8 e 9. Ou qual mulher que possuindo 10 dracmas ou 10 moedas, perdendo uma delas, não acende a candeia, varre a casa, procura atentamente até encontrá-la? E quando encontrá-la, verso de número 9, reúne as amigas e as vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Se o bom pastor estava interessado em uma entre 100, faz sentido a mulher estar interessada também em uma entre 10. Ela não contou a moeda apenas como perdida, sem que se importasse com ela. Jesus se importa com a nossa dor. Quando nós nos perdemos no caminho da vida, Deus se importa conosco. A moeda de prata foi perdida, mas ainda tinha dono, porque ela diz: é a minha moeda perdida. Escapou das minhas mãos, sim.
escapou da minha posse, sim, mas eu ainda tenho um direito sobre ela. Está perdido, está sem rumo, sim, mas pertence a mim. Não toque, não exclua. Mostre o caminho do amor. A mulher da história primeiro trouxe luz, depois varreu e limpou a casa e procurou atentamente a moeda. Ela continuou procurando até encontrar. A igreja de Jesus, guiada pelo Espírito Santo, precisa procurar almas perdidas, trazendo primeiro a luz do Evangelho aos corações, depois varrer e limpar o território, depois mostrar e procurar atentamente os perdidos. Uma das primeiras coisas que eu aprendo na história de Jesus é que o valor de uma alma, há uma alegria imensa por um do que 99. Terceiro, encontrar o filho perdido. E aqui eu dou um eixo para a paternidade de Deus. Aqui eu dou um sentido para o título, porque no verso de número 11, Jesus continua a história. A história poderia ter terminado num bom pastor, a história poderia terminar na mulher que perdeu uma moeda, mas ele decidiu continuar a história para revelar o valor da paternidade, o carinho do pai, o amor de um pai que é paciente, que é perseverante. E Jesus continuou e disse: um homem tem 2 filhos. Quem tem um tem um desafio, quem tem 2 tem desafio duplo. Um homem tem 2 filhos. Eu não tenho 2 filhos, mas talvez você tenha essa experiência de ver que um filho é totalmente diferente do outro. Mesmo do mesmo pai e da mesma mãe, mesmo sendo gêmeos, a personalidade é diferente. Eu olho para os filhos do Cláudio e eu percebo assim: quem tem a pinta é o Washington. É isso? É o contrário? Quem tem a pinta quem é? É isso. Ou seja, são gêmeos, mas são diferentes. Então, veja que mesmo tendo 2 filhos, a gente tem 2 desafios para a gente tentar lidar com personalidades diferentes, com temperamentos diferentes. Então Jesus continua a história dizendo que um homem tem 2 filhos. E aí, nesses 2 filhos, nós temos 2 mentalidades, 2 corações, 2 personalidades. Porque na história de Jesus, e aqui é uma história, Jesus vai contar que o filho mais novo requer parte da herança para viver longe do pai. Então um filho está querendo a herança para viver longe do pai. Mas o filho mais velho não vive a herança perto do pai. Ou seja, aqui eu tenho 2 tipos de filhos que pode representar a raça humana. O filho que quer algo do pai, mas quer viver longe do pai. E outros filhos que estão perto do pai, mas não vivem a herança. Que tipo de filho estamos sendo diante da paternidade de Deus nessa manhã? Com fome distante da mesa, ou na mesa sem fome? Reflita nesta manhã. Possa ser que você está distante da mesa com fome, ou na mesa sem fome. Que tipo de filho estamos sendo? O pai ilustra claramente o amor de Deus, porque o amor de Deus permite que o filho escolha e tome as suas próprias decisões, vivendo as suas consequências. Quando o filho na história de Jesus pede parte da herança para viver a sua vida, o pai permite. O amor de Deus permite a gente fazer escolhas e tomar nossas próprias decisões, mas o amor de Deus não nos isenta das consequências da vida.
Talvez você nesta manhã, você que está me ouvindo em casa, está dizendo: eu estou sofrendo. Deus te ama, mas Ele não pode impedir que você viva as consequências da vida. Tem algo que marcou a minha vida pastoral. Eu estava caminhando, aprendendo o que é ser um pastor. E a gente recebe um convite para orar por uma mulher que está em câncer terminal. O hospital já tinha dizer: vai para casa porque não tem o que fazer. Vai ver os últimos dias da vida com a sua família. E é nesse cenário que nós somos convidados a orar. E a pessoa próxima dessa mulher que estava sofrendo câncer terminal, ela disse assim: pastores, vamos lá em casa, eu preciso de um milagre de Deus. Eu preciso que Deus restaure a saúde dessa pessoa. E a gente foi. E antes de orar, o pastor que estava dirigindo o encontro, ele perguntou: como é que você chegou nessa situação? O que houve na sua vida? E ela disse: pastor, eu fumei durante 30 anos. E hoje eu estou em fase terminal de um câncer no pulmão. E eu sempre fui muito atento, querendo aprender a ser um bom pastor. Eu parei para ouvir a oração do pastor que estava dirigindo o encontro. E aquele pastor, ele em momento algum, ele pediu cura. Ele orava por salvação. Ele dizia: Senhor, no leito dessa dor, salve esta mulher, restaura o seu coração, visita essa mulher. E a gente saiu, no dia seguinte essa mulher morreu. O que eu entendi nessa oração? Porque Deus amou esta mulher no seu leito de morte, mas ela estava vivendo consequências de escolhas. O amor do Pai nos ama de uma forma incondicional, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho, o único Filho, para morrer por todos nós, para que, se a gente crê, a gente não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor de Deus, mas não nos livra de consequências de escolha nossa. Mas o amor de Deus também nos permite voltar. O amor de Deus permite a gente ir, mas o amor de Deus também permite a gente voltar para os seus braços. Porque o amor de Deus nos constrange a ponto de nós percebemos que precisamos voltar para o Pai. Lucas capítulo de número 15, versos 17 e 18. Na história, o filho mais novo cai em si. Ele se arrepende. Ele percebe que ele precisa voltar aos braços do Pai. Ele cai em si. O cair em si é entender que a nossa vida não tem vida sem o nosso Pai, sem a nossa paternidade de Deus. E ele disse: quantos os empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome, eu estou distante da mesa, eu preciso voltar para o meu pai. Remorso não gera mudança, arrependimento gera transformação. Na história, esse filho mais novo não está vivendo um remorso, ele está tendo um avivamento interno, ele está se arrependendo, então ele vai viver uma transformação. E ele diz no verso 18: eu me porei a caminho, eu vou endireitar as minhas veredas, eu vou recalcular a rota da minha vida no sentido de encontrar Deus. Eu vou mudar o curso da minha vida. Eu me porei a caminho de Deus. Eu voltarei para o meu Pai. E eu direi, eu vou conversar, primeiramente, que Ele é meu Pai. Quem tirou a sua identidade da sua mão? Quem disse para você que você não é digno de ser chamado filho? Quem foi que disse? Eu quero denunciar esta fala que está no seu coração, na sua mente. Porque quando o filho voltou para o pai, ele disse: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Quem disse?
na história de Jesus, em qual momento, em qual versículo o pai disse: você já não é mais o meu filho? Em momento algum na história de Jesus, o pai se manifestou contrário ao acolhimento do filho. Jesus não disse que o filho estava pensando em voltar para o vilarejo ou para casa. Ele estava pensando em voltar para o pai. Quando um filho volta para o pai, ele também volta para o vilarejo, ele também volta para casa, porque o foco é o pai. Não se trata de voltar para a igreja, não se trata de voltar para o seu chamado ministerial, se trata de voltar para Deus, o Pai, e aceitar a paternidade de Deus. Tem muita gente preocupada em voltar para a igreja, em voltar para o seu chamado ministerial, mas a grande questão não é essa, é voltar para a paternidade de Deus, porque se eu voltar para Deus, eu volto para a comunidade de fé, se eu voltar para Deus, eu volto para o meu chamado ministerial. Então volte para o Pai nesta manhã. Ah, Sandro, eu já estou convertido, eu estou na igreja. E o seu coração, a sua mente, aonde está? Precisamos voltar para o Pai. Ministério de Louvor, por favor. Estou finalizando. O pai recebe alegremente o filho perdido. Verso de número 20 a 24. A seguir, levantou-se e foi ter com o pai. Estando ainda longe, escute isso, essa preciosidade da história de Jesus, revelando o amor de Deus. E quando o filho se decide se levantar para voltar para o pai, estando ainda longe, o seu pai o viu de longe, encheu de compaixão. E o que o pai fez? O pai correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O pai vê o filho de longe. O pai te vê, não importa onde você esteja, não importa a situação que você está vivendo, o pai te vê, o pai corre, o pai é o pastor que vai atrás, é a mulher que vai atrás da moeda, o pai corre para ver o filho, e ele o abraça e o beija. O filho disse: pai, pequei contra ti e contra o céu, e eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa para vestir a ele, coloque um anel no seu dedo, coloque calçados em seu pé, traga ali novilho gordo, e vamos matar ele, vamos fazer uma festa para a gente celebrar isso, a volta do meu filho que estava morto e voltou a viver, do que estava perdido e foi achado. E começaram a comemorar alegremente. O amor do pai espera, mas o amor do pai nunca esquece. Ele espera, mas ele nunca esquece. Como é que você está vivendo a sua vida hoje? Deus está te esperando. Ele não te esqueceu, Ele está te esperando você voltar para Ele, voltar de coração. Mas eu tenho que dizer algo para você, que o relógio do tic-tac não para. E nós precisamos, mesmo na igreja, voltar correndo para o braço dos pais. Quem somos na história? Ou como estamos vivendo a nossa história? A decisão do filho mais novo perdido em voltar para o pai, ou a amargura e o ressentimento do filho mais velho? O que você está vivendo hoje na sua vida? Quem é você na história, no curso da vida? Aquele que quer voltar para o pai, ou aquele que quer viver ressentimentos e amargura na vida? Deus tratou na história ambos como filho. O filho que está longe, o filho está perto, Deus tratou ambos como filho. Verso de número 24. O filho mais novo: pois esse meu filho estava morto e voltou à vida.
este meu filho estava morto e voltou à vida. Verso de número 31. Para o filho mais velho, o pai disse: meu filho. Meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. O amor de Deus trata pessoas em extremos diferentes, opostos, mas sempre trata nós como filhos. Eu termino essa reflexão perguntando: qual mentalidade você está vivendo? O filho mais novo ou o filho mais velho? Permita que a paternidade te acolha e te cura nesta manhã. Permita. Feche teus olhos. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu amor. Obrigado que, mesmo diante das circunstâncias que nós vivemos, o Senhor nunca deixou de chamar nós de filhos. O teu amor nos espera, mas o teu amor nunca nos esquece. Ah, Senhor, Abba, Pai. Jesus nos ensinou a orar assim: Abba, Pai. A religião achava um escândalo orar dizendo: ah, papai. Mas Jesus nos ensinou que o Pai é nosso. Jesus nos ensinou que o pão é nosso. E por causa do ensinamento de Jesus, nós queremos dizer: o Pai é nosso. E nós queremos viver à mesa com o Pai. Nós não queremos estar distante com fome. Nós não queremos estar à mesa sem fome. Nós queremos viver com o Pai à mesa. Então eu declaro em nome de Jesus: se houver qualquer coração aqui ou em casa sedento por esse amor, que seja impactado nesta manhã em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que é incondicional, cubra todas as nossas lacunas, todas as nossas ausências emocionais e espirituais. Nós desejamos nessa manhã receber o abraço do Deus Pai. Orebacando. Nós queremos receber nesta manhã o abraço do Deus Pai, que cura as feridas internas. Cura nesta manhã. E que os teus filhos possam voltar para casa reconhecendo: eu preciso voltar para o Deus Pai. Nós levantamos as nossas mãos nesta manhã para dizer: eu aceito a paternidade de Deus. Declara, igreja: eu aceito a paternidade de Deus. Eu decido ser filho. Eu aceito em nome de Jesus. Pelo sacrifício de Jesus, eu aceito ser chamado filho e filha de Deus. Nós aceitamos essa identidade de filho e de filha. Então nos acolhe nos seus braços, Deus, nessa manhã. Enquanto nós estamos aqui, Pai, visita o nosso lar, visita a nossa família em formação, em construção, em aperfeiçoamento. Faça isso, Pai, e daremos a honra, a glória e a majestade somente para o Senhor. Permaneça, por favor, se coloque de pé e coloque a mão no seu coração e ouça essa canção musical, porque Deus vai fazer algo extraordinário nesta manhã sobre a sua vida.